no nome do teu Filho Jesus. Fala conosco através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o teu Espírito venha revelar para cada um de nós a tua vontade através dessa palavra. Senhor, nós queremos te ouvir, então fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, unidade. Veja com os olhos de Jesus. Amém? Unidade não é a soma de alguma coisa, e muito menos a multiplicação de alguma coisa. A unidade, a gente não pode assim ficar preso única e exclusivamente àquilo que a unidade representa. Sabemos que a unidade ela é algo único, é algo que tem muitos, mas muitos que se torna um. Então, Jesus, ele ensina pra gente a unidade no ponto de vista dos céus, que é essa unidade que Deus quer para a igreja, é essa unidade que Deus quer para o corpo de Cristo, e eu e você fazemos parte desse projeto de unidade de Deus. Você está nessa comigo? Amém? Então, unidade. Veja com os olhos de Jesus. É o que eu e você vai aprender nessa noite. Enxergar o corpo de Cristo, a unidade no corpo de Cristo com os olhos de Jesus. Não é mais com aquele olhar crítico que nós temos, não é com aquele olhar divisor que às vezes a gente tem, não é com aquele olhar de hierárquico, que um é maior, o outro é menor, um manda, o outro obedece. Não, é o olhar de Jesus. Amém? E para falar de unidade, a gente trouxe aqui algumas coisas que é muito importante a gente falar. Unidade é a segunda coisa depois da fé capaz de atrair o olhar de Deus. Não só o olhar, mas muito mais a sua presença e a sua bondade. Baseado em que eu coloquei esse pensamento? Coloquei esse pensamento baseado em duas palavras da Bíblia, em dois textos, bem distintos um do outro. O primeiro é o que fala da Torre de Babel. A Bíblia diz que o povo era um, tinha uma única língua e estavam fazendo um projeto inigualável. E Deus desce para ver aquele projeto. Por que Deus desce para ver aquele projeto? Porque Deus viu uma unidade capaz de não ser interrompida por nada e por ninguém. Porque o povo estava construindo algo que seria capaz de chegar ao céu. A Bíblia assim relata. E o outro texto é quando a gente observa o livro de Atos no capítulo 2 e a gente só vê a descida do Pentecoste, a gente só vê a movimentação do Espírito Santo, a gente só vê o pessoal falar em línguas, a gente só vê o evento. Mas a gente não entende que para que o evento se consumasse, existiu um grupo de 120 pessoas que estavam unânimes no único propósito. Estavam há 10 dias fazendo as mesmas coisas até que, de repente, veio. Então a gente percebe que a unidade ela move Deus com uma perspectiva de uma certa atenção para aquilo que aquele povo em unidade está fazendo. E a outra coisa que eu coloquei ali em destaque é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente percebe que a unidade atrai Deus. A fé, ela agrada a Deus, mas a unidade, ela atrai Deus. Você entende isso? Que a unidade, ela atrai Deus. E aí, a gente pôs isso aqui. É claro que nós, sem exceção, já ouvimos as seguintes expressões. Quantos já ouviram a expressão corpo de bombeiro? Você entende corpo de bombeiro? Eu te pergunto, por que corpo de bombeiro? Qual é o propósito do corpo de bombeiro? Salvar vidas. Está comigo aí? Salvar vidas. Você já viu algum bombeiro apagar um incêndio, vir um outro e incendiar de novo?
Tu já viu algum bombeiro tirar alguém de algum buraco, vir outro bombeiro e tacar no buraco de volta? Não. Por quê? Porque eles têm um propósito. O corpo de bombeiro tem um propósito. Aí eu faço para vocês uma seguinte pergunta: são todos iguais no corpo de bombeiro? São todos iguais? Não. Mas eles têm uma mesma meta, eles têm o mesmo foco, eles têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo ideal. Por isso que funciona. Aí eu coloquei ali o corpo de fuzileiros navais. Gente, quem já foi militar, quem conhece um pouco, sabe que essa instituição é uma força especial da Marinha. E as missões mais complicadas, o corpo de fuzileiro naval está lá para representar. E por que o corpo de fuzileiros navais? Porque também, assim como o corpo de bombeiro, eles têm o mesmo propósito, o mesmo ideal: defender a sua pátria, defender a sua bandeira, defender a sua nação, guerrear a favor daquilo que eles acreditam. E o povo de Deus? E o corpo de Cristo? Pula essa parte ou fala? O corpo de Cristo deve, que ele precisa e pode, ele deve pensar de uma única maneira. Por que eu digo que deve? Porque o Espírito é um só. Você acredita nisso, sim ou não? E nós precisamos entender que fazer parte do corpo de Cristo requer, tanto de mim quanto de cada um de vocês, algumas, como eu posso dizer, abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas que talvez seria bom para mim, seria benéfico para mim, para poder abençoar outro. Amém? Quantas pessoas nessas duas instituições, que eu estou falando, abrem mão da sua vida, do seu tempo, daquilo que eles querem em prol de outros? Quantos acreditam nisso? Por que o corpo de Cristo faz o inverso? Então nós vamos aprender com a Bíblia como é que nós devemos nos comportarmos em unidade, e o porquê que nós temos essa talvez esse privilégio de nos comportarmos assim, de devermos nos comportarmos assim. O que isso tem a ver com o corpo de Cristo? Veja, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 e 13, ele fala ali uma série de coisas a respeito dos dons para a igreja. E chega no versículo 12, ele fala assim: Cristo é como um corpo. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só. Está falando de mim e de você. Você entende isso? Aí a gente vê no versículo 13 o seguinte: assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar o quê? Um só corpo. Você entendeu esse negócio? Então você fala para mim mesmo: eu preciso entender que eu faço parte de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo, e não é qualquer corpo, é do corpo de Cristo. Você entende isso? Aí eu pergunto aos senhores: o corpo de Cristo, porém, está dividido? O corpo de Cristo está dividido? Não. Não está dividido. Nós não podemos fazer divisões no corpo de Cristo. Nós não podemos fazer separação no corpo de Cristo. Pessoal,
Entenda, isso é um alerta de Deus para a gente. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, dias terríveis, dias maus. A Bíblia diz que o mundo caminha de mal a pior. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós não somos desse mundo. E se nós não somos desse mundo, nós precisamos viver aquilo que o reino de Deus já proporcionou para a gente aqui na terra. Você entende isso? Agora, como é que eu vou viver o que o reino dos céus já proporcionou para mim aqui na terra? Entendendo de primeira mão que eu estou inserido em um corpo em que o poder não tem, melhor dizendo, origem humana. Por quê? Olha o que diz ali no finalzinho do versículo 13: fomos batizados. Esse batizado aqui não é como aquele batizado da água, ou porém ele aponta para a mesma ação do que nós fomos imergidos, nós fomos mergulhados, nós fomos introduzidos numa família espiritual, onde através do Espírito essa quantidade de pessoa forma um único corpo que pertence a Jesus. Então nós fomos completamente unidos, não porque nós desejamos isso, não porque nós nos tornamos bonzinhos para realizarmos isso, mas porque nós cremos em primeira mão em Jesus, e depois esse Espírito foi nos conectando um com o outro, foi juntando um ao outro para que esse corpo pudesse ser montado. Então eu preciso entender que Cristo sendo o cabeça, eu sendo parte desse corpo, eu preciso olhar para você e entender que você sou eu. Eu não posso olhar para você e dizer que você é mais um. Eu preciso acreditar que você sou eu, porque quando eu olho para você, eu vejo o que está em mim, que é Jesus. Eu olho para você, eu vejo o que está em mim, que é Jesus. Então o corpo é isso aí. Eu não posso olhar e só olhar para mim, só pensar em mim, só enxergar a mim. É onde a gente começa a entender o que é ser igreja. É onde a gente começa a entender o que é servir ao reino de Deus. É não olhar para si mesmo, é olhar para o próximo. E aí, Jesus ensinou que nós devemos ser quantos? Um. Jesus ensinou que nós devemos ser um. Isso significa corpo. Levanta sua mãozinha assim. Com essa mão aí, quantos benefícios você oferece para o seu corpo? Penteia o cabelo, se veste, calça um calçado, põe a máscara. O dia que a sua mão não quiser mais trabalhar, como é que vai ficar? O dia que o seu pé não quiser mais levar o seu corpo para outro lugar, como é que fica? Você entende a dinâmica do seu corpo? É tudo um. Eu me completo. No corpo de Cristo eu só sou completo por causa de você. Entendeu isso? Deus Pai, Jesus o Filho, o Espírito Santo Consolador. Quantas pessoas eu citei? 3. Na verdade, esses 3 são quantos? 1. Para a gente entender a unidade do corpo, precisamos entender a unidade celestial.
Você acredita que eles estão unidos? Quantos acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos? Unidos em tudo, não em algumas coisas, é unidos em tudo. Então vamos ver a lição que Jesus nos dá, e ele põe os 3 elementos que eu acabei de ler nessa lição. Jesus apresenta os 3 elementos numa lição que eu acho fantástica na Bíblia, que na grande verdade não é uma lição, foi a oração que Jesus fez por cada um de nós. João capítulo 17, versículo 22 e 23, Jesus ora na primeira parte desse capítulo por ele mesmo. Na segunda parte, Jesus ora pelos discípulos que estavam com ele. E na terceira parte, essa parte que a gente vai ler, Jesus está orando por nós. Cara, que privilégio! Antes de qualquer movimentação dos nossos pais em nos fazer, Jesus já tinha orado por nós. Jesus já sabia o que seria da nossa vida. Aí olha o que o versículo 22 diz assim: a natureza divina, Jesus orando, falando com Deus, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Com eles quem? Fala comigo. Você tem a natureza divina. Segundo a palavra de Deus, você tem a natureza divina. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque Jesus repartiu conosco esse negócio. Ele orando a Deus e falando, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Ele já incluiu o Pai. Jesus, ele ora o seguinte: olha só, eu vou dar a natureza que tu me deste para o Célio, para que o Célio, quando chegar na PIB Rocinha, ele vai ser um com aquela galera, assim como eu sou um contigo, Pai. Está entendendo esse negócio? Aí ele continua: eu estou unido com eles. Jesus está unido conosco. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Gente, Jesus está unido, ele que está falando, não sou eu. Então eu preciso acreditar que Jesus está aqui, que Jesus nos une, que Jesus nos aproxima, que Jesus quer o nosso bem, que Jesus quer o nosso melhor, que Jesus fez tudo por mim e por você. Aí ele está dizendo assim, olha, eu estou unido com eles e tu estás unido comigo. Entrou o Pai de novo. Aí ele fala assim, ó, para que eles sejam completamente unidos. Você entende que Jesus ele está dizendo isso aqui? Que é para que nós sejamos completamente unidos. Aí olha o porquê que ele fala esse negócio: a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me ama. Você não entendeu muito bem isso? Para o mundo reconhecer Jesus, não depende. Gente, entenda bem, vou abrir um parênteses aqui nessa fala para eu não ser mal interpretado. Para o mundo conhecer a Jesus, não depende exclusivamente do evangelismo. Fecha o parênteses. Se eu e você cumprirmos essa palavra em unidade plena, no amor que Deus tem por Jesus, e o mesmo amor que Ele tem por Jesus, Ele tem por nós, e esse amor transbordando aqui em nosso meio, o mundo saberá que Jesus os ama, pela maneira que nós nos amamos aqui dentro, lá fora, em qualquer outro ambiente. Porque o que Jesus está mostrando para mim e para você, que não é pelo modo que a gente se veste, não é pelo modo que a gente fala, não é pelo modo que a gente se comporta, é pelo modo que a gente se cuida, pelo modo que a gente se trata,
pelo modo que a gente se respeita, pelo modo que a gente se motiva, pelo modo que a gente dá palavra de ânimo um para o outro. Jesus não falou em momento algum, irmão, se você pegar esse capítulo 17, Jesus não falou em momento algum: Senhor, se eles não se arrepender, pode mandar para o inferno. Senhor, eles são ruins de coração, eles vão pecar. Jesus não falou nada disso, não falou nada disso. Jesus simplesmente disse: eu já dei a natureza divina que tu me deste, eu já reparti com essa galera, para que essa galera entenda que é necessário serem um, plenamente um, no Espírito que eu já liberei para eles. E que nessa unidade o amor vai transbordar. Porque da mesma forma que o Pai ama a Jesus, Ele ama a cada um de nós. Quantos acreditam nesse negócio aqui? Cara, você precisa entender que o amor de Deus não é restrito para uns e outros, não. O amor de Deus já foi derramado sobre nós. Já nos tornamos alvo desse amor. Jesus orou por unidade, não foi por divisão. A oração de Jesus foi por unidade, não foi por divisão. Faz sentido isso para você? A oração de Jesus? A igreja de Jesus é uma igreja unida. Você crê nisso? A igreja de Jesus é uma igreja unida. A segunda parte é a seguinte: Paulo exorta a igreja sobre divisão. Quantos aqui já leu a carta de 1 Coríntios? Amém? Tinha um grupo na igreja. Eu sou do pastor Sérgio, eu sou do pastor Robson, eu sou do pastor Ederson. Aí isso chegou ao conhecimento de Paulo. Paulo fala assim: gente, espera aí, não foi nem Robson, nem Célio, nem Ederson que morreu por cada um de vocês. Foi Jesus. Foi Jesus. Quer pertencer a alguém? Pertença a Cristo. Ponto. Quer ser edificado por alguém? Seja edificado por Cristo. Ponto. Pastor, o Senhor não vai edificar a gente, não vai dar uma palavra de ânimo? Gente, entenda o seguinte. Eu vou usar a expressão que o apóstolo Paulo usou: sejam meus imitadores, como eu sou dele. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é você querer se vestir como eu me visto, fazer a barba como eu faço, cortar o cabelo como eu corto, isso não vai adiantar nada. Mas se você entender o Evangelho como eu entendo, se você quiser amar a Jesus como eu amo, se você se entregar ao Espírito Santo como eu me entrego, se você quiser servir a igreja como eu sirvo, fica à vontade, pode vir. Pode vir. Então Paulo pega uma igreja boa, a igreja era boa, uma igreja que flutuava nos dons, uma igreja que tinha todos os dons, mas ainda tinha alguns probleminhas. Pastor, problema na igreja, isso acontece? Acontece, irmão, acontece. Mas o que a gente faz com esses probleminhas que acontecem nas igrejas, ou na igreja? A gente pega esse problema, ora por ele, bota ele na mão de Deus e começa a agradecer, porque já deu tudo certo. Foi isso que Paulo fez. Aí olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, tranquilão, Paulo, tranquilão, irmãos, peço pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Cara, olha só, que lindo. Ele não poderia dizer: vocês estão fazendo tudo errado, eu não quero que faça assim, não quero que faça assado, eu quero... Não. Irmãos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Esse é o nome que tem todo o poder. Esse é o nome que muda corações. Esse é o nome que muda pensamento. Esse é o nome que muda atitude. Esse é o nome que muda o caráter. Esse é o nome que muda a personalidade. Esse é o nome que endireita
esse: que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Mas ele fez esse pedido em nome de quem? Em nome de Jesus. Por quê? O corpo é de quem? A igreja é de quem? Quem morreu por nós? Quem vai nos resgatar daqui para frente? Quem abriu o caminho de acesso para o céu? Quem está intercedendo por nós à direita de Deus Pai? Jesus, fera. Não existe outro caminho para a igreja, para qualquer coisa, desde as mínimas até as mais extremas. Jesus é o autor de todas as coisas. Olhando a unidade do corpo com os olhos de Jesus, é entender tudo isso aqui que a Bíblia está falando, não eu. A Bíblia está falando. A unidade, ela tem um princípio. Qual é o princípio da unidade? Eu preciso crer que eu possuo a natureza de Cristo. Eu preciso crer que Cristo em mim, a esperança da glória. Eu preciso crer que o Espírito de Deus que habita em mim é o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e é o mesmo Espírito que, se eu permanecer vivo, vai glorificar o meu corpo para eu encontrar com Jesus nos ares, e assim eu poderei adentrar as mansões celestiais. O Espírito, a natureza do meu Criador, porque Jesus, orando, disse: eu compartilhei com eles a natureza que tu me deste. Em outras versões diz: dê-lhes a glória que me deste. Por isso que eu disse, nós estamos cantando. O que estamos cantando? Por que estamos cantando? Como estamos cantando? O pastor, às 5 horas, ele trouxe uma ministração aqui, eu já peguei na metade, onde ele falou: o que você vai fazer com o seu problema? Você vai agigantar o seu problema e minimizar a Cristo? Você vai pegar a sua limitação humana e vai agigantar a limitação humana e reduzir a natureza de Deus que habita em você? Precisamos fazer o oposto de Jesus. Em nome de Jesus, vem comigo nesse negócio. Em nome de Jesus, acredita na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, para de minimizar o Espírito Santo que habita em você e pare de maximizar a sua natureza humana, porque a sua natureza humana não vai fazer com que você tenha intimidade com Deus. O que leva a igreja a ter intimidade com Deus é essa natureza divina que Jesus já colocou em nós. Não tem como eu acessar a Deus pelos meus méritos, pelas minhas forças, pela minha inteligência, pela minha capacidade, por qualquer coisa que eu faça naturalmente falando. Eu acesso a Deus pela fé, mediante essa natureza que eu recebi de Jesus, de acordo com a vontade do Espírito Santo que me conduz. É assim que a igreja funciona. É assim que nós precisamos entender. É assim que nós precisamos viver. Eu maximizo Deus na minha vida todos os dias. Eu maximizo o Evangelho de Cristo todos os dias na minha vida. Eu maximizo essa natureza de Deus todo dia na minha vida.
Nós precisamos, a igreja precisa levar muito a sério o que Paulo fala lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a começar pelo 19. Gálatas 2,19, Paulo começa o seguinte assim: já estou crucificado com Cristo. O 20 ele vem informando o que ele faz agora depois dessa crucificação. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim e me salvou. Então eu preciso entender: a minha natureza não me dá acesso a Deus, mas a natureza de Cristo em mim me dá a total liberdade para me chegar ao Pai. Não posso mais ficar com um pensamento medíocre em relação ao Pai, mas ficar pensando: será que Deus me aceita? Será que Deus me aceitou? Será que Deus... Não, irmãos, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama do mesmo modo que Ele ama a Jesus. Ele te ama. Ele te ama. E esse amor em nós, ele pode ser despejado na igreja de uma maneira muito simples, muito natural. É só você crer nesse negócio. É só você entender esse negócio. Tudo que o reino de Deus já disponibilizou para a igreja, nós não podemos esconder, nós não podemos minimizar e nem podemos mais achar que, se Deus quiser, Ele vai nos dar. Por quê? Porque na cruz do Calvário nós falamos isso frequentemente: Jesus já conquistou tudo para nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero chamar o Ministério de Louvor para subir. A igreja, pode subir, Ministério. A igreja, cheia do Espírito Santo, pode até ter os seus problemas, mas a ordem é: sejam um em tudo. Qual é a ordem? Sejam um em tudo. Não podemos olhar para um irmão, talvez que esteja atravessando um momento difícil, e virar para ele e falar assim: meu irmão, você tem que orar. Meu irmão, você tem que ver como é que está a sua vida, você não está em pecado. Não, para com esse negócio. O irmão está atravessando um problema. No que e com que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Voltando um pouquinho ao que eu falei anteriormente em relação ao parênteses que eu abri com relação ao evangelismo. Enfim, o evangelismo é importante, mas o mais importante é quando você chega perto do irmão e você presta sua solidariedade para ele, quando você supre a necessidade dele e quando você serve esse seu irmão assim como Jesus nos serve. Isso é muito mais poderoso do que o evangelismo. Não estou dizendo que o evangelismo é ineficaz, entenda bem, em nome de Jesus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem coisas mais eficazes. Jesus falou. Ok? Não adianta sair um grupo, Amaro, você que é um camarada idealizador do culto no beco, não adianta sair um grupo aqui para evangelizar, dizer: eu só vou porque eu gosto do Amaro. Meu irmão, não vai. Não vai. Porque não foi o Amaro que morreu na cruz do Calvário. Eu só vou porque lá na foto eu vou aparecer, o pastor vai ver que eu fui. Também não vai. Não vai. Porque se não tiver na unidade de pensamento, na unidade de propósito, na unidade de intenção, não vai dar certo. Foi o que Paulo falou: sejam unidos em tudo. Em tudo. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estou liberando para nós uma palavra revelada do coração de Jesus para a gente.
ok? Uma palavra revelada. E aí, esse pensamento que o Espírito colocou, a igreja cheia do Espírito Santo pode até ter seus problemas, pode, mas a ordem é sair todo mundo voado? Não. Vamos ser um, encarar o problema, e tudo vai se resolver em nome de Jesus. As dificuldades fazem parte do propósito ou do processo, mas isso é uma forma de estreitar a unidade do corpo. Quando nós começamos a cuidar um do outro, quando nós começamos a abraçar a causa um do outro. Irmão, de boa, tu pode até depois querer me dar um cascudo, mas só baixa um pouquinho aqui. Na moral, quem ama Jesus aí? Lava meu pé. Jesus amou os discípulos como? Graças a Deus a gente não faz isso, Deus me livre. Mas você entende a simplicidade do Evangelho? Jesus serviu, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja então ela precisa aprender a servir. Não podemos ficar presos àquilo que não é o Evangelho. Não podemos ficar presos àquilo que não é o Evangelho. Para a gente liberar o louvor. Romanos 1,16. 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? Boas novas, boas notícias. O que é boas notícias? Jesus. Jesus é a salvação para todo aquele que crê. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé.